Não é de hoje que o Twitter tem passado por turbulências, especialmente depois da compra da rede social pelo magnata Elon Musk. Cerca de metade dos 7.500 trabalhadores foram desligados da empresa. Depois do anúncio, os funcionários entraram com uma ação coletiva contra o bilionário. Recentemente, a novela ganhou novos episódios, com a redução de visualizações de tweets por dia, a restrição do uso da TweetDeck e uma mudança bem brusca na marca e no logotipo. O pássaro azul será substituído por um grande X em linhas brancas com fundo preto. O bilionário já havia relatado que a aquisição da rede social iria acelerar sua ambição de criar um aplicativo tudo em um. Em meio a esse cenário de controvérsia, a Meta aproveitou a chance e lançou no Brasil e no mundo o Threads, bem naquele estilo copia e cola, porque o funcionamento é bem semelhante ao Twitter. Ele tem funcionalidades bem legais, como a integração com o Instagram, mas tem outras limitações que atrapalham, a exemplo da ausência de uma ferramenta parecida com os Trending Topics. O início da nova rede foi estrondoso. A rede social Threads bateu um recorde ao alcançar 100 milhões de usuários em apenas 5 dias. A plataforma foi criada para rivalizar com o Twitter pela Meta, a dona do Facebook e Instagram. Este é o lançamento de maior sucesso na história dos aplicativos de tecnologia, superando o app ChatGPT. Mas, com o passar dos dias, a coisa foi amornando, com uma diminuição expressiva no número de usuários ativos por dia. Levando isso em consideração, o Direto ao Ponto discute as novas mudanças trazidas por ambas as redes sociais e aborda como fica, no final das contas, a experiência do público que gosta de acessar alguma plataforma no estilo microblog, pois de um lado há uma rede problemática e do outro uma que ainda não está com tantos recursos assim. O entrevistado é o professor do curso de Relações Públicas da Fevale, doutor em comunicação pela URGS e pesquisador em comunicação digital, Samir Paz. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Samir, obrigado por aceitar participar aqui do Direto ao Ponto e eu vou começar nossa conversa perguntando como você avalia o que está se tornando o Twitter. Lucas, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui com vocês no podcast. Primeiro, acho que para a gente entender para onde o Twitter está se direcionando, a gente tem que dar um passo para trás e ver como a plataforma se constituiu. Então, de modo geral, o Twitter ele arquitetou uma forma de ser uma grande arena de discussões da opinião pública, né? Então, ele tentou trazer os usuários para discutir em tempo real, né, as suas diversas reações e emoções. Então, isso inclui, como a gente estava comentando antes, aquele desabafo do dia a dia, do cotidiano, geralmente uma conversa que não tem assim uma grande ideia de se prolongar, né, o usuário ali desabafando, mas também discussões mais importantes, né, como políticas, movimentos sociais. Claro que também entra do mundo do entretenimento, acompanhamento de eventos em tempo real. Então, o Twitter ele se arquitetou dessa maneira, né? Tentou avaliar e mensurar em tempo real o que as pessoas estavam sentindo e reagindo, tá? Quem fala isso não sou eu, é uma pesquisadora holandesa, a Van Dijk, né, que estuda plataformas digitais. Então, ela compreende que o Twitter ele foi muito bem sucedido nisso, né, de se transformar numa grande arena da opinião pública, né? Tanto é que alguns termos são utilizados em todo o ecossistema digital e se transformar em coisas que a gente usa no cotidiano, como hashtags, ou a gente fala, em vez a gente fala o nosso nome de usuário, a gente fala o nosso arroba, né? Então, ele foi muito bem sucedido nisso, porque outras plataformas se adaptaram também a essa linguagem do Twitter, né? Utilizam esses termos até hoje. O que acontece no momento da gestão do Elon Musk, né? Ele percebe que, de fato, o Twitter é muito bom de fomentar esses discursos, né? E, de certa forma, pelos caprichos
que ele tem enquanto bilionário, ele tenta, de alguma maneira, ser o controlador desses discursos, né? De alguma maneira, ele tenta ser o centro dessas discussões, de alguma forma, orientar essas discussões da opinião pública, né? Isso por ele não deixar que as pessoas façam humor com a sua própria persona, né? Ou, de alguma forma, os discursos não vão de acordo com aquilo que ele pensa, né? Aquilo que ele imagina para o mundo, né? A sua própria ideologia, digamos assim. Então tem essa mudança, né, que passa a ser... O Twitter ele sempre foi uma plataforma muito descentralizada, né? Ele permitia, por exemplo, a integração quase que ubíqua de diversos outros aplicativos externos, tanto que um dos principais aliados do Twitter sempre foi o Google, que também tem essa ideia de uma web mais aberta, né, diferente da Meta, né, que Meta, Facebook, Instagram, que procuram ser plataformas mais fechadas e autocontidas, né? Então não deixam muito as integrações externas. Então ele tinha essa característica de ser uma plataforma mais descentralizada. O que a gente está vendo na gestão do Elon Musk é esse fechamento, né? Essa centralização da plataforma e ter um comando mais restrito de quem vai publicar, de quem vai ter um certo alcance dentro da plataforma, que passa aí pelo Twitter Blue, né? O que J.K. Rowling, Justin Bieber e Cristiano Ronaldo têm em comum? Acrescente o Papa Francisco, Donald Trump e Beyoncé na lista. Todos perderam um selo azul no Twitter, sinal de usuário verificado. A rede social começou a cumprir a ameaça de seu dono Elon Musk de retirar o símbolo de quem não pagasse por ele. Outra medida foi a perda dos rótulos cinzas de filiado ao Estado e financiado pelo governo das contas de vários meios de comunicação. Antes a gente tinha, de fato, usuários que, pela sua influência, pela sua dedicação dentro da plataforma, conseguiram conquistar um grande número de seguidores, uma grande influência, um grande impacto dentro da plataforma, né? Tanto que a Van Dyke, ela diz, né, ela levanta uma estatística que em torno de 10% dos usuários eram responsáveis por 90% dos tweets, né, da movimentação da plataforma. Então, havia já essa centralização e alguns usuários muito relevantes, incluindo o próprio Elon Musk, né, que construiu isso pela sua persona, pelas suas controvérsias, enfim, pelo suas carreira de empreendedor, enfim. E aí, o que o Elon Musk faz, de certa maneira? Ele desmonta um pouco dessa arquitetura descentralizada e passa também a privilegiar usuários pagantes, né, que a partir daí eles vão ter benefícios, incluindo ter um maior alcance dentro da plataforma. O que isso tem como reflexo, digamos, para o usuário comum, né? Para o usuário que está lá com seus amigos ou com a sua comunidade dentro de algum assunto específico? Ele passa a não ter o mesmo retorno da plataforma como vinha acontecendo antes, né? Que ele podia ter as suas interações de uma forma mais orgânica. Então, é claro que isso coloca a plataforma em risco, a existência da plataforma em risco, porque o que faz de uma plataforma de rede social, como é o Twitter, ela ser sustentável, é o conteúdo gerado pelos usuários. Então, a partir de um certo momento que a plataforma ela se torna uma cidade fantasma, corre o risco de perder esses usuários, mesmo sendo o Twitter aí tendo milhões de usuários, né? A gente começa o surgimento do Threads, né? O Meta percebe que esse é um momento oportuno para lançar uma plataforma concorrente, por causa que há uma debandada de usuários. Os usuários estão procurando alternativas, né? Como o próprio Blue Sky, que é do SEO do Twitter, o Jack Dorsey, né? Mas o Blue Sky, ele ainda é limitado, ainda precisa de convite, ele está em uma fase de teste, né? Ele não chega a ter 1 milhão de downloads ainda nos aplicativos de celular, né? Já, por exemplo, o Threads, ele conseguiu, até vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha,
o Threads ele chegou a 100 milhões de usuários em 5 dias, né? Então, isso é uma concorrência muito forte, porque a plataforma, as pessoas podem dizer assim, mas as plataformas elas podem conviver, elas podem coexistir. Provavelmente isso não é verdade, porque elas estão concorrendo no mesmo, o mesmo mercado, é o mesmo número de pessoas, o número de pessoas é limitado, o número de usuários, né? Apesar de ser um número grande, a gente pensar em bilhões, milhões, mas é muito limitado essa atenção das pessoas. E é claro, a gente está falando de concorrência pelos dólares dos anunciantes, por aonde os anunciantes vão se direcionar para falar com determinados usuários. Samir, o que você falou é algo que tem refletido no meu uso do Twitter e do Threads, por exemplo. Para mim acaba ficando confuso porque se eu vou publicar alguma coisa, acabo escolhendo uma ou outra rede social, justamente por essa grande semelhança. E aí te questiono se o Threads é um concorrente à altura, sabendo que ele possui limitações bem importantes. E além disso, qual outras perspectivas sobre a continuidade de uso do Twitter com todas essas polêmicas? Vou começar com a parte das assinaturas, né, de poder comprar ou verificar, digamos assim. Esse tem sido um movimento que a gente percebeu com mais força no Twitter Blue, né, surgido aí pela gestão do Elon Musk, mas vem sendo uma tendência em todas as plataformas digitais. Tá? Então, as pessoas... a gente tem esse primeiro momento das plataformas que era o uso gratuito, que de fato os usuários são um produto, né? Então, que a gente gera os dados para as plataformas venderem para os anunciantes, mas tem agora esse segundo momento que é bem possível que a gente vai ver outras plataformas tendo modelos de assinatura, o próprio Instagram já tem, né, de uma forma a prover outros benefícios, né? Aí a gente vai ver com o tempo se esses benefícios vão valer a pena, se os usuários de fato vão realizar essa assinatura, se isso vai valer a pena a longo prazo, mas parece ser um modelo que as plataformas têm se concentrado para buscar uma forma de sustentabilidade, porque os anunciantes, eles vendem o dinheiro dos anunciantes, né, pode diminuir dado algum movimento de mercado. Agora, uma assinatura ela é constante, né, e tu tendo milhões de usuários na tua base, tu tem uma maneira de sustentar o teu negócio. Vamos agora falar da Netflix. Ganhou quase 6 milhões de novos assinantes pagos desde que acabou com o compartilhamento de senhas. É uma estratégia que tem dado certo e a plataforma viu um crescimento de clientes nos últimos 3 meses. Ao todo, o streaming acumula 238 milhões de assinantes ao redor do mundo. Isso já ocorre em outras plataformas, né? A Twitch é uma das mais conhecidas nesse sentido, né? Do streaming de games, que virou uma plataforma que vai além dos games também. Aí, sobre esses movimentos erráticos, digamos assim, do Twitter. Qual é a preocupação, acho que, dos usuários do Twitter, né? Tendo agora a mudança para o X. Então, primeiro que a gente já perde esse senso dessa linguagem própria do Twitter, né? Então, a gente fala, vou twittar, vou retweetar, né? Aquela linguagem que a gente comentou antes das hashtags, do marcar o arroba, dos fios, né? O threads vem dos fios, a tradução. Então, acho que as pessoas, elas têm esse receio de perder aquilo que elas construíram lá dentro da plataforma, né? As suas comunidades, né? Sejam elas relacionadas ao entretenimento, as comunidades de fãs, o pessoal que gosta de política, né, a galera dos esportes. Então, tem esse medo, esse receio, é uma questão de confiança de marca, né? O Twitter, ele é uma marca, uma das marcas mais reconhecidas do mundo, o passarinho azul. Então, esse movimento do Elon é muito arriscado no sentido que ele está desconstruindo uma marca que tem...
15 anos, aliás, quase 20 anos, né? E que é muito reconhecido. Então, e é, de certa forma muito lucrativo. Então, os usuários eles vão ficar com essa receio de perder tudo aquilo que eles construíram ao longo dos muitos anos ali dentro da plataforma. É que é isso que a gente vinha comentando. O que sustenta uma plataforma é a sua base de usuários, né? Então, perdendo esse senso de comunidade, os usuários vão navegar para outra, né? Vão partir para outra. O Threads, ele tem uma grande vantagem, né, que ele parte da base dos usuários do Instagram. Mas a base dos usuários do Instagram, o Instagram é outro monstro, né? É uma outra linguagem, é uma plataforma muito mais visual, se construiu como uma plataforma mais visual, agora com as mudanças mais relacionadas ao vídeo. Então, é claro que essa base de usuários, de novo, há de ver se vai se sustentar dentro do Threads, né? Porque quem está no Instagram não necessariamente é o mesmo usuário do Twitter, né? Por essas diferenças de plataforma. Então, bem como tu falaste, o Threads ele ainda ele foi, parece que feito muito rapidamente assim para aproveitar essa Sim, oportunidade. total. Então ele conseguir sustentar esse senso de comunidade que as pessoas criaram no Twitter, porque precisa ser criada essas comunidades. Então o Threads, apesar de ter uma grande base de usuários aproveitando a base do Instagram, as comunidades não estavam lá. Então precisa ser fomentado isso, né? O Twitter ameaçou processar a gigante Meta apenas algumas horas depois de a empresa que controla o Instagram lançar a rede social Threads. Então, o Threads, por exemplo, não tem essa. Hoje eu não vejo ele com essa mesma capacidade do Twitter de arquitetar a opinião pública, né? Por exemplo, a questão do Trending Topics. É uma forma muito boa que o Twitter encontrou de manter os usuários engajados nos assuntos do momento. O Threads ele não tem isso atualmente, né? Ele parece ser um grande fórum ali, mas que os assuntos ainda são meio aleatórios, né? Ainda tem também um outro movimento das plataformas que é mudar o gráfico do algoritmo, né? O gráfico do social para o gráfico de conteúdo em si, que vem pela força do TikTok, que faz isso, né? Centraliza as relações pelo conteúdo e não pelas conexões sociais, né? Então o Threads ele está alinhado com essa tendência das plataformas, né, de transformar o algoritmo, de entregar conteúdo naquilo que a gente tem interesse, não aquilo que os nossos amigos ou pessoas que a gente necessariamente segue. Então, se ele vai conseguir manter os usuários ali, ainda é uma incógnita, né? Mas que de fato o Threads é a maior ameaça para o Twitter, né? Entanto que tem essas picuinhas entre o Elon Musk e o Mark Zuckerberg, porque eles sabem que eles estão concorrendo num cenário que o vencedor leva tudo, não tem meio termo, né? O vencedor leva tudo e a outra plataforma perde relevância total. Agora, tem um outro cenário que o Elon Musk ele, tem esse sonho de, como todo bilionário megalomaníaco, ele tem o sonho de que a plataforma dele seja tudo, tá? Não é diferente do Zuckerberg. O Meta ele quer ser tudo, ele quer engolir todo o ecossistema digital. O Elon Musk não é diferente, né? Então ele quer transformar o X nesse super app, né? Esse super aplicativo que vai envolver não só a questão de como o Twitter é hoje, dessa arena de discurso público, mas outras coisas, como pagamento, como vídeos, né? Então ele tem essa ambição também, né? Se ele vai ser bem sucedido, aí só o futuro vai dizer, mas essa é a vontade dele. Iremos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Talvez o Threads realmente consiga suceder se ficar inviável realmente o Twitter, né?
Exatamente, se os usuários debandarem de lá, né? Mas de fato o Twitter tem uma base muito sólida, muito firme, né? Que foi conquistada muito tempo. Mesmo a gente, né? Eu sou um usuário também de Twitter, diminuí um pouco assim meu uso desde a gestão do Elon Musk, assim, mas as pessoas elas são muito fiéis ao Twitter. Então, por mais que esteja acontecendo assim um apocalipse lá dentro da plataforma, que a gente não sabe para onde vai, as pessoas ainda vão se apegar e vão tentar fazer aquela plataforma continuar existindo, porque estão lá os seus amigos, coisas que as pessoas construíram ao longo dos anos, né? Sim, com certeza. Samir, muito obrigado aí por nos guiar sobre esse assunto muito em pauta agora de redes sociais, que, querendo ou não, muitas vezes são coisas que a gente passa boa parte do nosso dia. Lucas, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer para mim falar de comunicação digital, aquilo que eu pesquiso, trabalho. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Dá também para assinar na nossa página a newsletter de indicações do podcast, que sai de 3 em 3 semanas. Esse episódio utilizou áudios de Record, Record News, UOL, CNN Brasil Economia e AFP, tendo edição de Matheus Santos, assistência de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.